Oi, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Bom, vamos lá para a nossa aula de português, então, desta semana? Nós estamos trabalhando a sequência didática 3 sobre os contos, não é mesmo? Bom, então nós vamos dar continuidade, vamos para a aula 5. E na aula 5, nós vamos continuar trabalhando o conto da aula anterior. Na semana passada, vocês ouviram a história, dos 7 corvos. Aqueles que já conheciam puderam relembrar e quem não conhecia ficou conhecendo uma história nova. E hoje, nas próximas aulas, nós vamos continuar trabalhando este conto. Então, vamos lá? Vamos pegar a nossa apostila na página 44, aula 5. Aula 5, leitura, reconto e planejamento. O que vamos aprender? Vamos ouvir novamente a leitura do conto Os Sete Corvos, para recontá-lo e planejar o que não pode faltar na reescrita. 1. Você vai ouvir novamente a leitura do conto Os Sete Corvos. Em seguida, comente com seus colegas. Vamos lá então para a leitura. Era uma vez um homem que tinha 7 filhos, todos meninos, e vivia suspirando por uma menina. Afinal, um dia, a mulher anunciou-lhe que estava mais uma vez esperando uma criança. No tempo certo, quando ela deu à luz, veio uma menina. Foi imensa a alegria deles, mas ao mesmo tempo ficaram muito preocupados, pois a recém-nascida era pequena e fraquinha e precisava ser batizada com urgência. Então o pai mandou um dos filhos ir bem depressa até a fonte e trazer água para o batismo. O menino foi correndo e atrás dele seus 6 irmãos. Chegando lá, cada um queria encher o cântaro primeiro. Na disputa, o cântaro caiu na água e desapareceu. Os meninos ficaram sem saber o que fazer. Em casa, como eles estavam demorando muito, o pai disse impaciente. Na certa, ficaram brincando e se esqueceram da vida. E, cada vez mais angustiado, exclamou com raiva. Queria que todos eles se transformassem em corvos. Nem bem falou isso, ouviu um ruflar de asas por cima de sua cabeça. E quando olhou, viu 7 corvos, pretos como carvão, passando a voar por cima da casa. Os pais fizeram de tudo para anular a maldição, mas nada conseguiram. Ficaram tristíssimos com a perda dos 7 filhos. Mas, de alguma forma, se consolaram com a filhinha, que logo ficou mais forte e foi crescendo, cada dia mais bonita. Passaram-se anos. A menina nunca soube que tinha irmãos, pois os pais jamais falaram deles. Um dia, porém, escutou acidentalmente algumas pessoas falando dela. A menina é muito bonita, mas foi por culpa dela que os irmãos se desgraçaram. Com grande aflição, ela procurou os pais e perguntou-lhes se tinha irmãos e onde eles estavam. Os pais não puderam mais guardar segredo. Disseram que havia sido uma predestinação do céu, mas que o batismo dela fora a inocente causa. A partir desse momento, não se passou um dia sem que a pequena se culpasse pela perda dos irmãos, pensando no que fazer para salvá-los. Não tinha mais paz nem sossego. Um dia, ela fugiu de casa decidida a encontrar onde quer que eles estivessem, neste vasto mundo, custasse o que custasse. Levou consigo apenas um anel de seus pais como lembrança, um pão grande para quando sentisse fome, um cantil de água para matar a sede e um banquinho para quando quisesse descansar. Foi andando, se afastando cada vez mais, e assim chegou ao fim do mundo. Então foi falar com o sol. Ele era assustador, quente demais e comia crianças. A menina fugiu e foi falar com a lua. Ela era horrorosa, mais fria que o gelo e também comia crianças. Quando viu a menina, disse com um sorriso mau: que cheirinho bom de carne humana! A menina se afastou correndo e foi falar com as estrelas.
Encontrou-as sentadas, cada uma na sua cadeirinha. Todas elas foram bondosas e amáveis com ela. A estrela d'alva ficou em pé e lhe deu um ossinho de frango, dizendo: sem este ossinho você não poderá abrir a montanha de cristal, e é na montanha de cristal que estão seus irmãos. A menina pegou o ossinho, embrulhou num pedaço de pano e de novo se pôs a andar. Andou, andou e afinal chegou à montanha de cristal. O portão estava fechado. Quando desembrulhou o paninho para pegar o osso, ele estava vazio. Ela havia perdido o presente da estrela. E agora o que fazer? Queria salvar os irmãos, mas não tinha mais a chave da montanha de cristal. Sem pensar muito, meteu o dedo indicador dentro do buraco da fechadura e girou, mas o portão continuou fechado. Então pegou uma faca em sua trouxinha, cortou fora um pedaço do dedo mindinho, meteu o pedaço do dedo na fechadura. Felizmente, o portão se abriu. Assim que ela entrou, um anãozinho veio ao seu encontro. O que está procurando, minha menina? Procuro meus irmãos, os 7 corvos. Os senhores corvos não estão em casa e vão se demorar bastante. Mas se quiser esperar, entre e fique à vontade. Assim dizendo, o anãozinho foi para dentro e voltou, trazendo a comida dos corvos em 7 pratinhos e a bebida em 7 copinhos. A menina comeu um bocadinho de cada prato e bebeu um golinho de cada copo, mas deixou cair o anel que trouxera dentro do último copinho. Nesse momento, ouviu-se um zunido e um bater de asas no ar. São os senhores corvos que vêm vindo, explicou o anãozinho. Eles entraram, quiseram logo comer e beber e se dirigiram para seus pratos e copos. Então, um disse para o outro: alguém comeu no meu prato, alguém bebeu no meu copo, e foi uma boca humana. E quando o 7º corvo acabou de beber a última gota de seu copo, o anel rolou até o seu bico. Ele reconheceu o anel de seus pais e exclamou: queira Deus que nossa irmãzinha esteja aqui, então estaremos salvos. Ao ouvir esse pedido, a menina que estava atrás da porta saiu e foi ao encontro deles. Imediatamente, os corvos recuperaram sua forma humana, abraçaram-se e se beijaram na maior alegria e, muito felizes, voltaram todos para casa. Bom, então, ouvindo a história novamente e nos lembrando dessa história, vamos continuar com a nossa aula 5. Você observou algum detalhe na história que não tinha percebido antes? Então pense aí, com essa segunda leitura, será que você prestou atenção em mais algum detalhe que de repente tinha passado despercebido? Porque quando nós vamos ouvindo a mesma história várias vezes, nós vamos nos atentando a outros detalhes que nós não tínhamos percebido ainda. 2. Depois de terem conhecido o conto, conversado sobre ele, chegou o momento de recontarem a história, considerando todos os detalhes observados ao longo da leitura. Por fim, pensem sobre quais acontecimentos não podem faltar na reescrita que será produzida e listem para que possam lembrar depois. Bom, então vocês deverão enviar um áudio ou um vídeo para suas professoras contando a história. Do seu jeitinho, com as suas palavras, você vai contar a história todinha para a professora, certo? Depois disso, vocês irão fazer o planejamento, porque depois, nas próximas aulas, virá uma reescrita e vocês irão reescrever este conto. Mas calma, vamos devagar. Nós vamos fazer isso por etapas, tá bom? E a primeira etapa para isso acontecer é o reconto, né? Onde vocês vão contar e assim ir se lembrando. E quando vocês forem escrever, vocês vão escrever da mesma forma que vocês recontaram, né? Com as palavrinhas de vocês, do jeitinho de vocês. Só que agora é em formato de áudio e vídeo e depois vai ser escrevendo no caderno. Tudo bem?
Depois disso, vem o planejamento. Então, depois que vocês enviarem o áudio, o vídeo para a professora, vocês deverão fazer um planejamento. O planejamento para a reescrita, ele é assim, é uma lista de fatos na ordem em que eles ocorreram, para que, quando vocês forem reescrever, vocês possam consultar essa lista. E assim vocês vão ver se não está faltando nenhuma parte, se a ordem dos fatos não está invertida. Então, para não esquecer de nada, vocês vão fazer esse planejamento, que é uma lista dos fatos na ordem em que eles aconteceram. Não é para contar a história ainda, não é para colocar cheio de detalhes. São pequenos tópicos, só para que vocês possam se organizar. A professora fez um exemplo para vocês com a história do Chapeuzinho Vermelho. Vamos dar uma olhadinha? Então, a professora fez aqui um exemplo para vocês verem como é o planejamento. Então, da história do Chapeuzinho Vermelho, vocês se lembram dela, né? Vamos lá. Então, no planejamento, a professora organizou uma lista com tópicos do que aconteceu na ordem em que aconteceu. Então, primeiro, foi levar doces para a vovó. Depois, pegou um atalho. Terceiro tópico, o lobo chegou primeiro. Depois, engoliu a vovó e vestiu suas roupas. Próximo tópico, enganou a Chapeuzinho e queria comê-la. Próximo tópico, o caçador apareceu e tirou a vovó da barriga dele. E assim é o planejamento do conto do Chapeuzinho Vermelho. Uma lista dos fatos na ordem em que eles ocorreram. Então, esse que a professora fez foi apenas um exemplo para vocês verem como deve ser feito, tudo bem? Mas vocês farão da história dos 7 corvos, tudo bem? A lista dos fatos que aconteceram na ordem em que eles ocorreram. Não se preocupe com detalhes, com riqueza de características, de como as coisas aconteceram. Isso vai ficar para depois, na hora da reescrita. Agora é só um lembrete, tudo bem? Então, esta é a nossa aula de português desta semana. Caprichem, se dediquem, porque essa aula, esse reconto, esse planejamento vai ajudar vocês em todas as próximas aulas. Então, façam com bastante dedicação, capricho e cuidado. Tudo bem? Um beijinho, fiquem com Deus e até mais!